será que você nasceu para ser mãe? E com essa pergunta, eu declaro aberta a live de hoje, que tem justamente esse título. Tá? A convidada de hoje é a Niriane Neumann, do Não Nasci para Ser Mãe. Então, gente, boa noite para quem está aqui ao vivo. Eu sou a Pati, sou administradora do perfil e do canal Sem Filhos. Eu tenho 39 anos atualmente e desde os 23 eu decidi que eu não teria filhos. Então eu tenho aí 16 anos de experiência, né, para compartilhar com vocês. E eu criei o Sem Filhos justamente com esse intuito, né, de compartilhar um pouco da minha experiência nesse percurso, dessa decisão em torno de uma vida sem filhos. Então, eu vou convidar a Niriane agora para entrar. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Pati? Tudo jóia. Finalmente, né? Fazia tempo que a gente vinha conversando para fazer uma live juntas. Sim, sim, Agora, agora deu certo. Então, Niriane, o nome do seu perfil ele já responde a pergunta título dessa live de hoje, né? sim. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história da sua decisão pela não maternidade, porque todo mundo já sabe, né, que você não nasceu para ser mãe. Então, como e quando e por que você chegou a essa conclusão? Até tem uma curiosidade, porque o meu perfil ele começou com outro nome, né, Pati? Ele começou com o nome de Quero Não Aham, Ter, né? Tá me ouvindo bem? aham, Tá me ouvindo bem? tô, aham, Eu criei ele ano passado com o nome do Quero Não Ter, fazendo menção, assim, alusão à escolha, né, de não querer ter filhos. Mas ao longo desse ano que foi passando, eu fui me dando conta que era uma coisa muito mais maior até que isso para mim, né? Da minha experiência, assim, que realmente eu sinto que eu não nasci para ser mãe, né? E isso vem desde a minha infância, né? Eu me lembro das minhas brincadeiras, eu não gostava muito de brincar de ser mãe. Eu não tinha muita paciência, assim, para ficar brincando de dar comidinha, de embalar, de trocar fralda, né? Eu gostava de estar fazendo coisas, assim, mais aventuras, correndo, brincadeiras mais movimentadas, né? Assim, no sentido uhum, corporal até, né? De me movimentar mais do que brincar de ser mãe, né? E ao longo do meu crescimento, eu também tive muitos primos, né? Tanto primos mais velhos quanto primos mais novos. E eu via a trabalheira que dava para as minhas tias cuidar daquelas crianças, né? E não sei, eu não ia me conectando muito com aquilo, né? E fui crescendo, mas assim, fui crescendo com a ideia de que um dia eu teria filhos, né? Mas eu falava, o dia que eu tiver filhos vai ser assim, vai ser assado, mas não era uma coisa assim genuinamente minha, né? Hoje eu percebo que era muito mais uma construção social, né? Imposta às mulheres, enfim, do que um desejo realmente meu. E aham, quando eu comecei a entrar, né, na fase adulta, enfim, eu dizia que até os meus 25 anos eu teria um filho, o primeiro filho, porque se eu fosse mãe, não queria ser mãe muito mais velha do que isso, né? Quando eu cheguei nos 25, quem disse que eu quis ter filhos, né? Eu pensei, não, agora eu estou na fase da minha ascensão profissional, estou amando o meu trabalho, eu não quero parar tudo isso agora nesse momento, né? E queira ou não queira, a mãe tem que parar pelo menos um determinado tempo, né, para poder se dedicar aham, à criança. Cria algumas restrições, algumas renúncias que tem que fazer. Daí eu dizia, não, até os meus 30, 28, 30 por ali eu vou ter. Chegou aos 28 eu não quis, e eu tinha um companheiro, tudo, né, que queria até ter filhos, mas eu não quis naquele momento. Chegou aos 30 eu também não quis, daí eu pensei, bom,
até os 35 eu vou ter que decidir. E daí dos 30 em diante que foi que começou um processo um pouco mais profundo, né, de autoconhecimento. Eu procurei me conhecer melhor. O que era importante para mim, o que não era, se eu me identificava com aquelas rotinas de maternidade ou não. Eu tive uma experiência bem impactante também, que foi a criação do meu sobrinho, né? Ele nasceu quando eu tinha 17 anos. E dos meus 17 aos 20 anos, os 3 primeiros anos dele, ele morava conosco, né? Na casa dos meus pais, da minha família. Minha irmã e meu cunhado moravam conosco. Então, eu acompanhei toda a nenenzice dele, né? Até os 3 anos de idade. E claro que tem coisas boas, mas para mim eu via muito pesada aquela carga materna, né, dos cuidados com a criança. O meu sobrinho também foi um nenê bastante inquieto, assim, ele não dormia durante a noite, então ele foi assim até os 4 anos de idade, até depois que saiu lá de casa. Então eu via o cansaço da minha irmã em relação àquilo, né? E ali também que eu comecei a pensar, gente, eu não quero muito isso para mim, né? Mas claro, naquela época eu com 17 anos ainda não era totalmente consciente aquilo ali, né? Mas depois, quando eu comecei a mergulhar mais nesse aprofundamento de autoconhecimento, foi uma experiência que eu revivi, assim, né, mentalmente, e para avaliar se era por essas coisas que eu queria passar ou não, né? E eu vi que não. Que eu não nasci para ser mãe, né? Não nasci para estar nessa rotina de cuidados com outra pessoa. Queira ou não queira, quem é mãe tem que ter uma rotina de horários, né? Tem que ser responsável por horários de alimentação, de higiene, de dormir, enfim. E eu tenho a liberdade, assim, muito grande, né? Para mim. Não me vejo presa numa rotina de cuidados, assim, tão rígidos, né? De horários e coisas. Então, para mim, foi mais ou menos assim essa trajetória, né? Da descoberta. E com que idade, assim, que você bateu o martelo? Com 34 anos. Né? 34. A nossa história, principalmente ali na época de infância, é meio parecida. E a gente tem a mesma idade, né? Você é de 81 também? Sim, sim. Acho que você é alguns meses só mais velha que eu. Eu sou de outubro. Então, na infância também eu me identifiquei com essa questão que você falou, que eu não gostava, eu gostava de bonecas, sim, mas eu não gostava muito das bonecas bebês, eu não gostava de brincar que eu era a mãe das minhas bonecas, eu gostava mais da ideia de que eu era uma boneca, né? Eu gostava muito de Barbie. E eu tinha uma Barbie, inclusive, que ela era doutora, ela era médica. E essa era a minha brincadeira preferida. Eu gostava de me imaginar no papel daquela mulher poderosa. Então, assim, eu sempre saía naquelas minhas brincadeiras, eu saía de casa para trabalhar e o meu marido imaginário lá, ele ficava em casa cuidando da casa. E não tinha filhos nessas brincadeiras minhas, assim, sabe? E eu também gostava muito de outro universo lúdico também, que era, como você falou, as aventuras, né? Eu tenho uma história de quando eu tinha, acho que 4 ou 5 anos, eu e a minha prima, a gente se enfiou dentro dos bueiros da cidade, e a gente que achava, assim, que a gente ia viver uma grande aventura, tipo aquelas coisas de filme de sessão da tarde, sabe? Então a gente queria se perder, assim, na cidade, sabe? Para ficar uma coisa bem emocionante. Só que a cidade era muito pequenininha, e aí a gente saía do bueiro e, não, ali é a casa da fulana. Então todos os lugares a gente conhecia. Eu nunca esqueço dessa experiência, porque eu levei uma surra da minha mãe por ter me enfiado em bueiros. E assim, eu gostava de subir em árvore, então assim, essas eram as minhas brincadeiras preferidas. Andar em bueiro, brincar de piquenique, sabe? Brincar de casinha em cima da árvore, cada galho era um cômodo da casa e tudo mais. E bonecas não era uma coisa assim, bonecas bebês não era uma coisa, embora eu tivesse, não era a minha brincadeira preferida também. Interessante. Eu até tenho uma lembrança bastante
engraçada. Eu também não gostava muito de brincar de ser mãe, né? Eu gostava muito de Barbie, porque ela já era mais adulta, enfim, né? Podia Isso. fazer coisas. Uhum. E teve uma vez que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu e uma amiga fomos brincar de Barbie, com o Ken e a Barbie, né? E ela queria que a gente tivesse filhos, né? Ai, vamos brincar que eles têm filho, e eu não queria. E aquilo deu uma discussão, porque mesmo com a Barbie, eu não queria que a Barbie fosse mãe, porque eu queria que ela tivesse mil outras aventuras, eu não gostava muito Sim. da rotina da É, maternidade. e E eu a lembro gente também que meio que tinha. brigou por causa disso, né? Que ela queria ter filho e eu não queria ter filho. Foi muito engraçado. E agora eu lembrei, inclusive, que tinha uma Barbie que era gestante. Lembra disso? Sim, assim. Aham. Eu nunca quis essa. Nem Nunca eu. me, nunca me interessei por essa. Quero cumprimentar aqui algumas pessoas. A Brena mandou um abraço aqui. Ela disse: Oi, querida, sou fã das duas. Eu também sou fã, Brena. Tá aqui, deixa eu ver. Laqueada sem filhos e feliz deve ser a Thalita, que tá aqui no outro perfil. Tem um pessoal aqui. Então, gente, obviamente, assim, que eu gosto sempre de reforçar isso. É, mas a gente quer deixar bem claro que a gente não está aqui para convencer ninguém a não ter filhos, né? O objetivo dessa live e dos nossos perfis, né, Niriane? A gente já conversou bastante sobre isso, é acolher quem não tem esse desejo pela maternidade e ajudar as pessoas a entenderem melhor o que deve ser levado em consideração para tomar essa decisão, né? Sem que isso se torne um fardo, né? Porque assim, a partir de a gente trazendo um pouco as nossas experiências e pontuando, né, o que foi que levou a gente a decidir, eu acredito que cada experiência é única, obviamente, mas eu acredito que tem sempre alguns pontos que são em comum e esses pontos podem ajudar as pessoas a refletirem melhor e desenvolver, então, esse processo sem dor e sem sofrimento, sabe? Porque a ideia é que esse processo seja natural e ele não pode trazer dor e sofrimento para você, né? Tanto para a decisão de não ter, quanto para a decisão de ter, né? Você não pode ficar angustiada com a dúvida, se você tem dúvida ainda, sabe? Serenidade, né, gente? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo. Então, como eu te falei, até ali na infância foi muito parecida. E eu também achava que eu iria ter filhos. E eu falava, tipo, quando eu tiver filhos, não sei o quê, eu também me imaginava assim. Só que eu também acho que era uma construção social, porque hoje eu olho para trás e eu não me lembro de desejar, de sentir vontade realmente, sabe? De ter isso. Embora eu falasse, eu acho que era uma coisa meio que da boca para fora. E eu fui criada numa cidade muito pequenininha, de 8.000 habitantes, e assim, então eu fiquei muito fechada naquele mundinho ali até os 15 anos, depois eu fui para uma cidade um pouquinho maior, mas ainda era uma cidade pequena, e eu não ouvia mulheres, não conhecia mulheres que não tinham filhos ou que não queriam, até conhecia mulheres que não tinham filhos, mas eu não conhecia mulheres que diziam eu não quero ter filhos, sabe? E até hoje a gente não vê isso nem em novela, filme, né? Então, eu nunca, até os meus 22 anos, eu nunca tinha ouvido da boca de uma mulher a frase eu não quero ser mãe. E eu ouvi isso pela primeira vez aos 22 anos, quando eu morava em Floripa, e eu entrei em choque, eu fiquei assustada, sabe? Porque não era uma coisa que eu estava preparada para ouvir. E a mãe dessa minha colega era uma menina que fazia estágio comigo, a gente era colega de estágio na Justiça Federal. E a mãe dela falou assim, ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, Patrícia, os filhos, eles são para sempre. E os relacionamentos, nem sempre. E quando um relacionamento acaba, a criança fica com a mãe.
A mãe fica sozinha com a criança. E a gente sabe, né, Neriane, que a vida da mulher para e a vida do homem continua, né? E aí ela me falou aquilo e eu fiquei, assim, um pouco pensativa. Alguns meses depois, eu comecei a observar uma situação em que uma amiga minha, que na época era mãe solo, ela ralava pra caramba, assim, pra conseguir trabalhar, cuidar do filho dela e fazer a faculdade, sabe? Praticamente sem rede de apoio nenhum. Aí teve um momento lá em que ela estava assim, prestes a ser demitida, porque a babá dela sumiu e ela teve que ficar faltando no trabalho ali uma semana. E eu falei para ela, não, vamos lá, eu ajudo você, eu fico na tua casa uma semana, porque eu trabalhava só no período da tarde. E ela trabalhava só no período da manhã. Então, de manhã, ela saía para trabalhar e eu ficava cuidando do menino. E à tarde, quando eu saía para trabalhar, ela já estava chegando, né? E essa experiência me fez, assim, pensar que para a mulher, vejam bem, gente, eu não estou dizendo que isso que eu estou falando é em relação à maternidade e não em relação aos filhos, tá? Então, naquela época, analisando ali a vida da minha amiga e a vida do pai do filho dela, eu cheguei à conclusão na época que para a mulher a maternidade era uma furada. E aí, só que eu ainda não dizia que não queria ter filhos, sabe? Eu falava que eu só teria filhos o dia que eu fosse milionária. Porque na minha cabeça, o dinheiro, ele resolveria todos os dilemas maternos, né? Até Hoje não, já... tá, Patrícia? Eu tive uma conversa, só vou contar rapidinho, tive uma conversa recentemente com uma conhecida que ela tem 3 babás, tá? Ela não passa assim tem para fim de semana, para dia de semana, para quando precisa de noite às vezes e tal. Mesmo tendo todo a grana, né, para poder também ter uma rede de apoio quando precisa, ela disse que mesmo assim tem dias assim que ela não dá conta, sabe? Que ela sente que não dá conta. Ela tem que trabalhar, trabalha muito, ela é médica, né? E é bem difícil, mesmo tendo toda essa rede de apoio. E ela estava falando, imagina as mulheres que não têm isso. Se eu já sinto toda essa dificuldade, imagina que não tem. Né? Sim, sim, com certeza. Tanto que assim, esse meu pensamento de que dinheiro resolveria tudo, ele era ali até mais ou menos os meus 26 anos, sabe? Aí, com o passar do tempo, né, eu fui amadurecendo também, e eu fui percebendo que não é só uma questão de dinheiro. É óbvio que a vida de quem tem dinheiro e tem filhos é muito mais fácil do que a vida de quem tem filhos sem dinheiro, né? É óbvio. Mas, no meu caso, não teria dinheiro nenhum no mundo que fizesse eu mudar de ideia, sabe? Por isso que eu digo que para mim, quando eu digo assim, para mim isso não é uma questão de dinheiro, o pessoal deve pensar, tá milionário então. Não, não é, não tô. A Nem se questão é tiver que não existe dinheiro. dinheiro no mundo que faria eu mudar de ideia, sabe? Eu não mudaria de ideia, nem que me pagasse US$ 1 milhão. Tipo, ó, eu vou te dar aqui 1 milhão, você vai ter um filho. Não, não, não vou, sabe? Prefiro ficar pobre e continuar com a minha vida mesmo. Então, assim, foi com 23, mas eu demorei ali alguns meses para conseguir falar isso em voz alta. Porque nem a gente tá. Tipo, no ano anterior eu fiquei em choque quando eu ouvi isso, né? Então, assim, para a gente falar a primeira vez em voz alta é mais difícil, né? E para as pessoas ouvirem também é difícil, né? Então, assim, eu não falei assim já de cara, não quero ter filhos. Eu falava que eu só teria quando fosse milionário. Aí as pessoas me diziam, mas se você for pensar assim, aí você nunca vai ter. E aí eu disse, mas daí tudo bem, né? Aí eu não vou ter. Sabe? Então, assim, nunca foi um grande drama, assim, para mim, né? Mas foi uma decisão que é uma decisão assim com a qual eu convivo há 16 anos, bem refletida já, né? Bem amadurecida, e eu tenho aí um pouquinho aí para compartilhar desse meu processo
acredito que isso possa ajudar algumas pessoas, né? Por isso que a gente está aqui dando a cara a tapa também, né? E assim, o nosso, como a Patrícia E disse, o aí, nosso meninas, vocês que estão aí, aqui tem algumas travou aqui um bonecas, pouquinho, eu nunca Paty. gostei. Tu tá me ouvindo? Travou? Uhum. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, mas a tua imagem tá um pouquinho borrada aqui pra mim. Tá. Não, queria falar um pouquinho sobre o tema, né? Que é essa pergunta, será que você nasceu para ser mãe? Pode falar. Eu acho que isso passa muito pelo autoconhecimento. Eu bato muito nessa tecla, né? Das pessoas procurarem se conhecer. Porque assim, a gente nasce e é criado numa sociedade cheia de padrões, né? Que colocam todo mundo na mesma caixinha, a gente recebe conexão. Voltou? Oi? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Eu tô travada, né? Eu não sei se não é a minha, pode ser a minha conexão aqui também, que estava meio instável hoje aqui. Né? Pode Não sei continuar. até onde que tu ouviu o que eu estava falando. Eu fui falando, nem vi que estava travado. Pode ir falando, Nini, porque aqui travou um tempão aqui. Tá. Não, é que eu acho que isso passa muito pelo autoconhecimento, né? Essa decisão, esse se dar conta ou entender que nasceu com maternidade, né? Porque a gente é criado numa sociedade cheia de padrões, né? Somos educadas todas, né, dentro praticamente da mesma caixinha, recebemos a mesma educação nas escolas, a gente está suscetível aos mesmos estímulos de mídia, enfim, né? E sair disso, conseguir se perceber e ver o que gosta, o que não gosta, com o que se identifica, com o que não se identifica, né? Eu acho que isso é de extrema importância, né? A gente parar para fazer essas reflexões. E também de procurar ter experiências com crianças, principalmente. Né? Porque eu vejo também que tem mulheres que não tiveram experiência alguma com criança, né? E optam não, às vezes, né, vão naquela onda do casar e ter filhos, praticamente, né? Sem realmente vivenciar alguma coisa dentro daquele campo, né, da maternidade ou sei lá, de cuidar do filho de uma amiga ou de estar em contato com mães, de ver realmente o que as mulheres passam. Porque, assim, pra gente, né, pra mim e pra ti, a gente já viu que a maternidade exige coisa que a gente não está a pagar aquele preço, né? Tem mulheres que entram em contato com isso e ok, aquilo para elas gostam até, né, de estar tem mulher que gosta da rotina de mãe, né? Eu conheço mulheres que gostam da rotina de mãe e são umas baita mães, assim, né? Mas tem mulheres que não, só que e é muito importante contato com a ciência para se aquilo vai fazer sentido na sua vida ou não, né? Hoje eu estava conversando até num grupo de mulheres que eu faço parte no WhatsApp e uma delas disse assim, para mim a maternidade nunca foi um peso, né? Eu sempre dei conta das coisas e hoje eu tenho uma grande amiga, né? Que a filha dela já está adulta e ok, e ela teve vivências, e teve outra daí que estava agora eu estou me relacionando com uma pessoa que tem um filho, né? Eu estou tendo contato com essa criança pequena e tal, e estou achando bacana, eu estou me identificando com isso, né? Então, ela disse que para ela foi muito importante ter essa experiência com criança para realmente avaliar se ela queria ou não. Essa pessoa decidiu que sim, que ela quer ter filhos. Mas eu conheço mulheres também que fizeram essa experiência com crianças, eu sou uma delas, né? Que decidiram que não é aquilo que elas querem viver e tá tudo bem, sabe? Nem tudo no mundo é para todo mundo. E eu e a Patrícia, a gente está aqui justamente para acolher essas mulheres, né, que têm essa vontade de não ter filhos, porque a gente se sente muito sozinha nesse caminho, né, Patrícia? Acho que agora as coisas Sim, estão com certeza. abrindo nesse sentido, né? Eu não sei você, mas eu demorei muito
para encontrar amigas que também não quisessem ter filhos, sabe? Por muito tempo eu era a única do meu grupinho, assim, né, que não que falava, né, que não seria mãe. A maioria foi sendo mãe ao longo do caminho. Algumas eu conheci já eram mães, né? Então, assim, eu tenho amigas que se criaram comigo, né, na adolescência, infância, adolescência, e foram tendo os filhos, assim, relativamente cedo. E a gente, naturalmente, foi se afastando, até porque eu fui embora, né? Enfim, hoje eu moro em outro estado, até. Então, é natural que a gente se perca, né, das amigas, assim, dessa época, né, no meio do caminho. Mas eu demorei muito, então, assim, é muito recente, assim, coisa de 5 anos para cá, menos até, sabe? Que eu tenho um grupo de amigas aqui na minha cidade hoje, que também não querem ter filhos, né? A gente tem até um grupo no WhatsApp, a gente fala, as nossas amigas que são mães, elas têm o grupo de mães, né? E a gente tem o grupo de não mães. Sim. Porque as mulheres que são mães, elas acabam criando comunidades também para trocar experiências, trocar ideias, né? E isso não existe Exato. muito para as mulheres que não querem ser mães. Eu acho que a gente Sim, também precisa de uma rede de apoio, porque a gente acaba trilhando esse caminho sozinha, né? Porque a maior parte das pessoas na nossa volta tem aquela cobrança. Ai, quando é que vai ter filho? Quando é que vai casar? E tal. São raras as pessoas até que optaram não ter filhos, né? sim, Amigas com que optaram certeza. também por Hum. não ter, mas ainda é difícil para a sociedade entender essa escolha. Então, eu acho bem importante a gente criar essa rede de apoio. Eu acho que esses canais que vêm surgindo, o Tanto Sem Filhos, quanto Não Nasci para Ser Mãe e outros, né, nesse sentido, é justamente para criar essa comunidade de apoio, para dizer, gente, meninas, nós não estamos sozinhas, né? Vamos nos Sim, encontrar, vamos debater e ajudar quem está no processo de decisão, né? Porque eu acho que aqui eu não quero fazer uma apologia a não ter filhos. O que eu gostaria muito é que as pessoas, gerar reflexão. Será que realmente é esse caminho que eu quero para mim? Será que realmente eu quero ter filho? Será que realmente eu não quero ter filhos? Até para quem não quer ter filho. Por que você não quer ter filho? Né? Ah, por que não? Não, porque não é resposta, sabe? Se conheça. Vá buscar os reais motivos, sabe? Isso é muito bonito. É um caminho, às vezes, dolorido, né? Porque a gente vai encontrando as nossas sombras, né, no meio do caminho, mas é muito uhum. bonito também, né? Então, acho que bem importante para quem está nesse processo de decisão, uma das coisas também que me ajudou bastante, uma já falei, né, foi ter contato com mães de crianças. A segunda coisa foi me visualizar naquele cenário, realmente Uhum. me visualizar, né? Daqui 2 anos, se eu tiver um filho agora, né? Daqui 2 anos, 2, 3 anos, como é que eu vou estar, né? E nesse processo daqui, nesses 2 anos, como é que vai ser acordar de madrugada? Como é que vai ser ter milhares de noites insone? Como é que vai ser cumprir regras e horários? Tá, eu estou falando aqui da realidade mais objetiva, tá? Claro que tem a parte do amor, que eu também, né, fiz essas visualizações, né, de como seria eu ter uma criança nessa parte emotiva, afetiva e tal. Só que isso, para mim, não compensa tudo que eu teria que renunciar e abrir mão e adaptar na minha vida, né? Porque às vezes a questão nem é assim, a vida acaba para a mulher, não é que acaba a vida que ela tinha antes. Isso acaba, né? Sim, a vida que você Muito, tem hoje acaba. E aí exatamente, você vai muita ter uma nova coisa vida. tem que ser Uhum. reformulada, adaptada, e eu fiz essas visualizações de cenários, né? De eu com filhos, eu sem filhos, anotava até tudo que uma mãe tinha que fazer e tal. Então, isso é bem importante para quem está num processo de decisão, né? De se visualizar naquele cenário e ver se aquilo é Sim, confortável ou não é confortável, né? O que bate assim de sentimento em relação a aquilo. E aí sim. se perguntar, será que realmente eu nasci para ser mãe? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Eu acho que você falou uma coisa, tocou num ponto muito importante,
que é se permitir a experiência de cuidado com uma criança. Eu, honestamente, eu não sei, se eu não tivesse tido aquela experiência lá, eu não sei se eu teria despertado, sabe? Então, para mim, foi muito importante, porque a partir dali que eu comecei a questionar algumas coisas, sabe? E, tipo, claro que tem o lado bom da maternidade, é óbvio, gente, é óbvio que tem o lado bom, né? Porque as pessoas falam, vocês às vezes só falam das coisas ruins, não sei o quê, mas tem tanta coisa boa. Gente, eu sei que tem coisa boa. Só que, assim, até um relacionamento abusivo tem coisa boa, né? Porque senão ele não duraria. Né? Tem alguma coisa ali naquele relacionamento que prende as pessoas. E, inclusive, nesse aspecto, isso não sou eu que estou falando, tá? Foi uma amiga minha, que é mãe, que teve essa reflexão e ela dividiu comigo. Nos primeiros anos da criança, o relacionamento entre a mãe e o filho, ele é muito semelhante a um relacionamento abusivo. Foi ela que me falou. Então, fica aí, estou entregando aí para reflexão. Então fica aí para reflexão de vocês. Eu anotei alguns pontos, e inclusive eu acabei de receber no WhatsApp um teste, eu vou dividir depois com vocês, vou compartilhar, sobre. Deixa eu achar aqui. Eu anotei algumas coisas. Se você estava preparado para ser pai. Para ser pai ou ser mãe, né? Deixa eu ver onde é que tá. E uma das coisas que tinha no teste, assim, você tinha que marcar, são 32 perguntas, você tinha que falar verdadeiro ou falso. Se você acertasse, se você colocasse verdadeiro para mais da metade, ok, você pode ter filhos. Se fosse menos do que isso, melhor não. E uma das coisas que tinha lá, eu dei muita risada fazendo esse teste, eu tenho R$ 1.000.000 na minha conta para gastar com fraldas? Então, gente, é óbvio que não se gasta isso, né? Mas é um teste bem humorado. Então, gente, assim, eu pontuei algumas coisas, são 9 coisas aqui. Para você aí se perguntar, será que você nasceu para ser mãe? Você está preparada para abrir mão da sua individualidade, do seu tempo, de sexo, da sua carreira ou estudos, né? Do seu lazer, do seu sono, do seu dinheiro, das suas horas de descanso e até do seu relacionamento. Porque, assim, embora relacionamentos sem filhos também acabem, né? É óbvio, a gente sabe que os relacionamentos muda a dinâmica, muda a vida, né? Depois da chegada dos filhos. Então, assim, infelizmente, é bem comum as pessoas acabarem se separando, né? Depois que os filhos chegam, porque muda demais, aí, tipo, acaba ali aquela dinâmica do casal, eles acabam se separando. Então, e abrir mão da sua vida, né, na verdade. Seriam aí 10 coisas, mas a vida resume tudo isso. Da vida Se que você... é antes, né? Dessa vida que você tem hoje, Daquela né? vida, Então, assim, se você respondeu sim para tudo isso, tipo, sim, eu estou preparada. Ai, Paty, quer saber? O que eu quero é isso mesmo, sabe? Eu quero me dedicar inteiramente, eu quero me entregar, eu quero viver esse amor, saber o que isso que tanto falam, esse amor incondicional. Cara, vai fundo, mana. Você nasceu para ser mãe, tá? Agora, se você respondeu não para um desses pontos, pelo menos, pensa mais um pouco, procura se conhecer melhor, sabe? Porque, assim, às vezes é uma questão só que pode te deixar frustrada para o resto da vida. Porque depende do quanto cada um desses pontos é importante para a sua vida.
Por exemplo, para mim, dormir é uma coisa muito importante. Tem gente, para algumas pessoas não é tanto assim, né? Para mim, a minha carreira e os meus estudos são muito importantes. E para outras pessoas também não é tanto assim, não, sabe? Não, não é isso que eu quero para minha vida. Eu sou mais família, sou mais do lar mesmo. Ótimo, sabe? Mas aí tem todas as outras coisas, a sua individualidade, a sua vida sexual, o seu tempo para você, que hoje o seu tempo é só seu, o seu lazer, né? Tipo, você chega do trabalho, o que que você vai fazer quando você chega do trabalho? Né? Eu vou ler um livro, eu vou tomar um banho, tomo um banho de meia hora. Gente, esquece banho de meia hora, né? Você fez um vídeo do banho, né, Miriane? Com filhos e sem filhos. Quem não assistiu, ainda tem uns videozinhos curtinhos que eu coloquei no perfil, né? De cenas que são baseadas em relatos de amigas minhas, tá? Que me relataram exatamente como foi a cena. Eu fiz exatamente como elas me falaram, né? Então, não qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Porque aquela última até que eu estava na Aham. praia junto com o meu afilhado, né? Com a mãe dele, mais a minha irmã, umas pessoas. A gente estava se revezando nos cuidados com ele. Ele tem 1 ano e meio. Gente, ele não para um minuto, né? Então a gente se revezava para um descanso para a mãe dele, né? E mesmo assim, ela acabou indo embora da praia muito mais cedo do que a gente, né? Justamente porque a criança não parava e ela não conseguia desligar. Mesmo quando a gente estava cuidando dele, ela estava, né, meio de butuca, assim, ligada para ver o que está passando. Então, assim, principalmente nos primeiros anos de uma criança, é a atenção integral. Não tem mais essa história de deitar e botar as pernas pro ar e ficar relaxando, né? A não ser que alguém esteja realmente cuidando. Enfim, eu fiquei também agora um tempo lá em Balneário Camboriú, onde moram os meus pais, moram ele, o meu afilhadinho e tal. Eu fiquei 3 tardes com ele, porque a creche não estava funcionando naqueles dias, né? Gente, é um cansaço, assim, ó, inexplicável, né? Isso que ele é uma criança que não é muito de fazer mãe, ele é querido. É importante ter essas experiências com criança, porque por mais que a criança também não dê tanto trabalho, ele é uma criança que não dá tanto trabalho quanto o meu sobrinho deu quando eu era adolescente, né? Mas mesmo Aham. assim, cansa bastante. Né? E foi essa experiência que eu tive e fiz aquele vídeo da praia, de eu correndo atrás dele, porque ele queria ir para o mar sozinho, né? Então a gente ficava o tempo inteiro resgatando ele, assim, né? Ele ia, pegava ele no meio do caminho e voltava chorando, né? Foi a novela da manhã na praia. E assim, algumas pessoas podem, tipo, não ter contato com criança próxima e pensar, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso, né? Gente, observa, sabe? Você sempre pode observar a vida das outras pessoas, ver ali no seu ambiente de trabalho, como que ficou a vida das suas colegas depois da chegada dos filhos. Eu vivo uma realidade um pouquinho diferente, porque eu sou servidora pública. E aí a gente tem uma prerrogativa que a gente pode reduzir a nossa carga horária com redução proporcional do salário, né? Isso é uma coisa que é prevista em lei. E a maioria, se eu não vou dizer 100%, não é 100% não, mas a maioria das minhas colegas que trabalham comigo e que são mães, elas reduziram a jornada de trabalho delas, tá? Então, assim, aumentou os gastos em casa, porque uma criança, obviamente, ela vai gerar mais custos para uma casa, né? Não é só fralda, né, gente? Fralda é o que menos gasta. Eu fiz uma pesquisa aí esses dias para saber isso, e nos 2 primeiros anos é para aproximadamente R$ 2.000, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, isso não é nada frente ao que você gasta com outras coisas, né? A alimentação da criança, a saúde da criança, a educação. Educação custa muito caro, né? Então, essas pessoas, elas elevaram o custo de vida delas e a renda diminuiu.
né? Então, assim, obviamente que elas têm um marido ali que tá provendo, mas quem abriu mão de remuneração foram elas. Tem uma situação só de um colega meu que ele abriu mão de uma parte lá da jornada de trabalho dele e o salário dele reduziu um pouquinho só, porque na verdade ele é jornalista, então ele trabalha um pouquinho menos, né? Jornalista trabalha 5 horas por dia. E aí ele trabalhava 8 e voltou a trabalhar 5, sabe? Então ele continua com o salário integral, ele só não tem lá a função gratificada que ele exercia antes. Mas é uma situação assim que é exceção, não é a regra, sabe? A regra é o homem continua trabalhando em tempo integral e trazendo dinheiro para casa, e a mulher abre mão de alguma parte do salário dela, sacrifica mais a carreira também e o tempo dela, né, para dar educação, né, para essa criança, porque a criança precisa de muita atenção. Então, se você acha que você não consegue fazer isso sem ficar frustrada, é melhor você dar uma pensadinha, porque não adianta nada também você resolver ter filhos, né? Se for para lá na frente você ficar jogando essa frustração na conta do seu filho, né? Porque tem muita gente adulta que fala hoje, minha mãe joga na minha cara, que ela parou de estudar por minha causa e que eu fui uma decepção. Gente, se é para ser assim, é melhor não ter filhos, né? Os filhos, eles não são para preencher o nosso vazio e para satisfazer o nosso ego, né? Então, assim, você tem que saber também que aquela vida que você está colocando vai se desenvolver e vai ser uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você planejou, né? Porque as pessoas têm essa coisa de colocar muita expectativa no outro, né? Principalmente nos filhos. Eu quero, né? Enfim, prever ali uma série de coisas. E aí depois a pessoa vai viver a vida dela e não vai fazer nada daquilo que você quis. Ela vai fazer o que ela quiser, porque é a vida dela. Isso quando né? é uma criança típica, né? Porque também tem casos das crianças atípicas, né? Eu tive na família já um primo que teve complicações no parto e ele passou a vida inteira, ele faleceu com 23 anos, mas passou a vida inteira vegetativo, assim, praticamente. E a mãe teve que parar de trabalhar para cuidar dele, né? Teve todo uma questão em torno de também uma outra conhecida que teve um filho autista, né? E Sim. uma irmã de uma amiga minha também recentemente teve um bebê que também teve complicações no parto e também ficou totalmente dependente, né? Então, isso a gente está comentando aqui de filhos saudáveis, né? Filhos saudáveis, Dos filhos atípicos Sim. é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda. Eu anotei essa fala também, mas você tocou nesse assunto antes. Então, gente, eu acho que assim, é bastante importante as pessoas refletirem sobre esses pontos e se questionarem, porque muita gente, às vezes, ainda não entendeu, tipo, que não nasceu para ser mãe, sabe? É muito comum acontecer isso com as mulheres, porque às vezes esse desejo que está aí dentro de você, ele não é seu de verdade. Foi puramente uma doutrinação, né, que ficou anos e anos ali sendo martelado, né, na nossa cabeça e fazendo você acreditar que você precisa disso para ser feliz, sabe? Então, assim, e na verdade, mesmo que você tenha nascido para ser mãe, você não pode condicionar a sua felicidade a isso, né? Porque pode ser que você deseje ter filhos e que, enfim, não dê por uma série de coisas, por você não encontrar o seu parceiro ideal a tempo,
por, sei lá, você ter algum outro problema, algum tipo de problema que você não consiga engravidar. A gente vê vários relatos, né, de mulheres tentantes que ficam anos tentando engravidar e elas entram num ciclo de frustração muito grande, porque elas transformam isso na coisa mais importante da vida delas. Tipo, é uma pessoa que nem existe ainda, né? Que ainda nem nasceu, e ela já coloca uma expectativa assim, que tipo, nossa, mas eu só vou ser feliz quando eu conseguir ter isso. E aí é uma coisa assim que para ela é inalcançável, sabe? Então fica aquela frustração, né, por uma coisa que nem aconteceu. E assim, se o objetivo da sua vida é ter filhos para você se sentir plenamente feliz e satisfeita e completa, eu acho que você não precisa de filhos, você precisa de mais de terapia do que de filhos, tá? Porque existe aí alguma coisa que você precisa talvez trabalhar um pouquinho mais e se conhecer um pouquinho melhor, né? E no sentido, não estou dizendo que é para desistir, né? Mas de você não colocar, não condicionar a sua felicidade aos filhos. Você tem que ser feliz, independente de filho, independente de marido. Gente, a gente é uma laranja inteira. Nós não somos a metade de uma laranja, nós somos uma laranja inteira. Então, isso vale para relacionamento afetivo e isso vale para filhos também. Você não pode achar que você só vai ser feliz se você tiver filhos, né? Então, Até porque existe foi aí... bem como tu falou, né, Paty? Por exemplo, bota a expectativa de que só vai ser plenamente feliz com o filho. Aí aquele filho vem e ele não corresponde a essa expectativa, a toda essa idealização. E daí como fica? Vai ser mais infeliz ainda? Né? É bem complicado isso aí. Sim. Uma coisa que também pesou muito na minha decisão é que a ideia, para mim, a ideia de ter decisões na vida que sejam para sempre, ela sempre me assustou muito, sabe? Esse tipo de coisa sempre me assustou muito. Então, assim, você fez uma analogia muito legal num vídeo seu também, que é você se mudaria para outro país que você não conhece, que você nunca foi, você iria para esse país só com uma passagem de ida, sem ter a possibilidade de voltar, sem antes você ir lá visitar, né? Ver como é que é, ver se você vai gostar, né? E aí você chega nesse outro país e você detesta essa vida e você não pode mais voltar. E eu comparo muito isso com relacionamento, porque a maternidade, ela nada mais é do que um relacionamento, né, gente? Ela é um relacionamento pro resto da sua vida. Você vai estar conectado a esse ser até o dia que você morrer ou que ele morrer, né? O que acontecer primeiro. Então eu fiquei pensando assim, você entraria, eu me fiz essa pergunta e vou fazer a pergunta para vocês. Você entraria num relacionamento amoroso com um homem ou com uma mulher, enfim, né? Aqui a sexualidade não é o que está em pauta, porque mulheres que têm relacionamentos com mulheres também podem ter filhos. Você entraria num relacionamento afetivo com uma pessoa se você nunca mais pudesse sair desse relacionamento? Isso é uma coisa que me apavora, sabe? Então, assim, eu não assinaria esse tipo de contrato, né? E para mim, a maternidade é isso, sabe? Então, assim, foi uma coisa, um ponto que me fez decidir que não, realmente, eu não quero isso porque eu gosto da ideia de eu poder voltar atrás nas minhas decisões. Tipo, eu sou casada, né? Eu sou casada, mas o casamento, ele é um contrato, gente. O dia que eu não quiser mais continuar casada, eu vou lá no cartório, eu não preciso nem da assinatura do meu marido. Eu vou lá no cartório e ele tá aqui olhando pra mim com uma cara.
Eu vou lá no cartório e digo, ó, quero me divorciar. E acabou. Agora, com filho, não existe essa possibilidade. Então, assim, essa foi uma coisa que para mim, pesou bastante, sabe? Pensar e ver a coisa dessa forma. Para mim também. E quando eu recebi aquelas perguntas, né? Ah, mas e se tu te arrepender de não ter depois? Gente, eu sempre tive muito mais medo de ter e me arrepender, e daí estar com aquela pessoinha que depende de mim, porque um filho, depois que vem ao mundo, ele merece atenção, ele merece carinho, ele merece cuidado para crescer, pessoa saudável, né? E eu fico pensando, e depois se eu tenho, me arrependo, e aquela pessoinha, eu vou fazer o quê? Né? Não vou poder voltar, não vou poder mandar de volta, né? E depois também que eu tomei essa decisão de não ter filhos, que eu comecei a comentar com as pessoas, eu comecei a ouvir relatos de mulheres que se arrependeram de ter filhos. Elas não falam isso para qualquer pessoa. Elas me contam em tom de confidência até, né? Tem uma Sim. só ou duas assim que falam mais abertamente, mas as outras mulheres sempre me falam. Se elas soubessem, e não é uma, nem duas, nem cinco, tá? Já encheu mais uma mão de mulheres que se dizem arrependidas de ter sido o caso. Elas não gostam da maternidade, do que a maternidade exige. E é bem difícil para elas conviver com isso, porque vai ser para o resto da vida. E elas ficam também com aquele pensamento, e se eu não tivesse sido? E se arrepende também? Ficam. E é bem grande o número de mulheres, até uma coisa que me chamou muito a atenção depois que eu comecei a divulgar mais que eu não queria ter filhos, né? De ver a quantidade de mulheres que se dizem arrependidas da maternidade. E isso até foi tema de um livro, né? Que a Paty divulga bastante no canal dela, Mães Arrependidas, que eu li quando eu estava em processo de decisão, né? De não ter filhos. E foi um livro que me ajudou bastante assim nas reflexões para refletir se eu queria ou não queria, né, ter, porque é uma realidade. Esse livro é Uma maravilhoso. realidade que Esse não é livro, mostrada, né? ele é maravilhoso não só para mães arrependidas, né? Mas ele é bom para mulheres que estão no processo de decisão. E ele é bom também para mulheres que já se decidiram a não ter filhos. E ele é bom para mães que têm filhos e que amam a maternidade. Todo mundo deveria ler esse livro, porque o que marcou, o que ficou para mim desse livro é empatia, sabe? Eu consegui ter muito mais empatia pelas mães depois que eu li esse livro. Eu acho que esse livro torna a gente pessoas melhores. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal que está aqui? Vamos ler alguns comentários aqui. Eu vi que a Brena colocou... no início... Pode falar. Lá no início, rapidinho, logo que a gente começou a falar sobre isso, teve uma que perguntou, mas se encontra homem que não queira ter filho, né? Como se isso foi mais ou menos isso que ela perguntou. Gente, se encontra, tá? Encontra! E estabelecendo os nossos limites, os nossos quereres, enfim. Aparece. Encontra sim. Eu tenho um. Ó, a Adriana Oliveira colocou assim: toda vez que vou ao mercado, faço questão de passar no corredor das fraldas. Saio de lá e compro um sapato novo. A Kisla Dantas: acho que é natural das mães amar os filhos, mas eu não acredito que muitas não se arrependam dessa escolha. É aquilo que a gente estava falando. A maternidade é uma coisa, né? É o relacionamento. E os filhos são outra coisa. Então, assim, o fato da pessoa não gostar da maternidade é por causa de tudo que ela exige, né?
Inclusive, nesse livro, Mães Arrependidas, ela faz uma pergunta para as mulheres, né, se elas pudessem voltar atrás, se elas fariam a mesma escolha. A maioria responde que não, que elas não teriam filhos. E depois, no final, ela reformula essa pergunta e dissesse, imagina, assim, utopicamente, que a gente viva numa sociedade em que a maternidade não é pesada dessa forma. Tudo é dividido igualmente, você vai ter rede de apoio, você não vai precisar abrir mão da sua carreira, sabe? Você vai seguir a sua vida, né? Você vai ser pai. Aí a maioria delas falou que aí acho que elas, ok, sabe? Elas daí não abririam uma, elas seriam, se vivessem num mundo diferente, né? Aí elas pensariam em continuar sendo mães. Mas eu me fiz essa pergunta e me coloquei nesse lugar ali, sabe? E eu mesmo assim, eu não iria querer, sabe? Então, para mim, assim, não é uma questão de como é ter filhos nessa sociedade. Eu acredito, sim, que não são os filhos que limitem as mulheres. Eu acho que é a sociedade que limita as mulheres que têm filhos, né? Mas mesmo assim, mesmo que a gente vivesse num mundo encantado, num conto de fadas maravilhoso, eu não nasci para ser mãe. Sim, e eu acho que isso é bem importante na educação das crianças, né? De mostrar que elas têm opções, né? Que não é esse caminho automático para todo mundo. Eu tenho uma amiga que ela tem um canal que chama Diário de uma Louca Mãe. Ela é mãe de 2 meninas. Né? E 2 filhas, ela a maternidade é 80% ruim e 20% muito bom, né? Então, e ela educa as filhas dela também para reflexão, né, dessa escolha. Ela tem uma menina de 11, 12 anos e uma de 3. E ela falou que ficou muito emocionada porque a filhinha dela de 11 anos chegou para ela e disse assim, mãe, agora eu entendo quando tu fala pra gente que nos ama, mas que não gosta de ser mãe. E ela, mas por que, minha filha, né? Ela, porque quando eu cuido da Sofia, a Sofia é a irmãzinha mais nova dela de 3 anos, né? Eu amo ela, mas eu detesto cuidar dela. Então, é isso, né? Não é a falta de amor, às vezes, é o excesso de exigências e da carga que a maternidade impõe. E não é todo mundo que está disposto, né, a vivenciar isso. Se a gente ter uma educação mais livre nesse sentido, daria a oportunidade das mulheres que realmente querem ser mãe, e daquelas que não vão se dar bem na maternidade, delas conseguirem não entrar naquilo ali, né? Porque a maternidade compulsória, que é como a gente vem sendo criada, né, desde menina, desde criança, ela nos empurra a ser mãe. E tem muita gente que não tem perfil para isso, né? E acaba sendo mãe, e acaba se frustrando, e acaba criando relacionamentos tóxicos mesmo com os filhos. E eu digo mais, tem gente que não nasceu para ser mãe e essas pessoas não percebem, elas não conseguem chegar a essa conclusão, sabe? Porque a gente está rodeada de informações pró-maternidade, pró-natalidade, e como você falou, as mulheres elas são empurradas para a maternidade. E a gente, nossa, eu com 27 anos, os ginecologistas já ficavam, e aí? Quando é que vai ter um bebê? Sabe? Porque a mulher tem um relógio biológico ali, ela tem um tempo, né, para ela gestar. Depois de uma certa idade, já tem alguma série de riscos aí envolvidos que tornam a gravidez menos interessante, né? Se bem que para mim, em nenhum caso eu considero interessante, mas a questão toda é esse entorno que a gente vive, né? Como você falou, a maternidade na nossa sociedade, ela é compulsória. Infelizmente, ela é compulsória. As meninas, elas não são educadas para reflexão e para se questionar, sabe? Para perguntar, poxa, realmente é isso que eu quero?
Não, gente, quando eu tinha 22 anos e uma mulher me falou que não queria ser mãe, eu entrei em choque, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. Com 22 anos foi a primeira vez, sabe? E assim, eu fiquei em choque também porque foi a partir dali que eu percebi que existia essa possibilidade, sabe? Então, assim, não se fala disso, não se encoraja isso, sabe? E aí é muito natural que as pessoas também não se percebam, né? Porque elas simplesmente vão indo na aquele movimento de manada, né? Vai fazendo o que todo mundo está fazendo, vai casando, vai, sabe, vai tendo filhos aí, sabe? E aí depois que os filhos já estão grandes, eu tenho uma amiga em que as filhas dela já estão grandes, as meninas são maravilhosas, sabe? Mas ela me falou um dia, a gente conversando, ela disse, se fosse hoje, eu não teria. Ela disse, as minhas filhas Ah, são eu já ouvi maravilhosas. muito essa frase de muitas mulheres. Uhum. Muito Por mesmo. quê? Porque hoje ela tá mais madura, ela já tem mais de 30 anos, ela teve, as duas meninas, ela teve bem novinha, sabe? Então, assim, as meninas não são estimuladas a refletir sobre a maternidade, né? A minha mãe mesmo, a minha mãe, ela assiste as minhas lives depois que eu coloco lá no YouTube, e ela sempre deixa algum comentário lá, e ela sempre fala, ela disse, eu amo ser mãe, mas eu confesso que eu nunca refleti sobre isso. Porque não A minha mãe existe também, espaço. no tempo delas, não tinha nem passava pela Não, cabeça que isso poderia ser uma opção. A minha mãe fala não, isso. não Filha, se na minha passava pela época, minha não. cabeça. É, Não se passava pela minha cabeça. Eu fui pensar a respeito disso a partir de uma mulher que veio e me falou que não queria ser mãe. Ela era mais nova que eu, inclusive. E uma curiosidade, eu fui stalkear, porque eu lembro do nome dela, né? E eu fui stalkear ela lá para ver. E ela é mãe hoje. Olha só que interessante. Foi assim, a coisa que fez eu despertar, né, para a não maternidade, digamos assim. E ela, no meio do caminho aí, mudou de ideia. Então, né, gente, aquela coisa, quando diz, ela deve ter ouvido muito também, né, você vai mudar de ideia. Sim, pode ser que você mude de ideia, né? Mas a questão é que você tem que fazer as escolhas baseada no que você quer hoje e com muita convicção, sabe? Não, porque, assim, infelizmente, as pessoas ainda têm filhos, estão tendo filhos, para alcançar aquele ideal social, né? Patriarcal, de família tradicional, casar, ter filhos. É como se fosse assim, um checklist, né? Vai cumprindo o protocolo. Encontrou uma pessoa, aí namora, aí faz o noivado, aí casa, aí compra uma casa, aí tem filhos, sabe? É um checklist. A vida não é um checklist, gente. A vida, ela pode ser do jeito que você quiser, sabe? E alguém comentou aqui, ó, que filhos, eles sacrificam a independência. Essa é a principal questão que me leva a ter cada vez mais convicção da minha escolha, né? Mesmo que a gente vivesse num mundo perfeito, a minha ideia não mudaria, porque eu não iria querer sacrificar a minha independência. Tem uma pergunta aqui na caixinha, vou colocar aqui, da Pamela, não, da Paola. As personagens de novelas e filmes, você consegue ler aí? Para mim, corta. sim. E as personagens de novelas e filmes são todas mães ou mulheres amargas. Eu acho que ela quis dizer que quem não é mãe, eles retratam como uma mulher amarga. Entendi É. isso. Uhum. Esse foi o tema de uma live que eu fiz com uma atriz do SBT, a Letícia Tomazella, e a gente comentou sobre isso, né? Não existe espaço para mulheres que não querem ser mães na ficção, na teledramaturgia, nem na literatura a gente encontra essas mulheres. Eu estou querendo estudar isso no doutorado e eu não encontro essa personagem.
em livros de ficção literária, né? Provavelmente eu vou ter que trabalhar de alguma outra forma esse tema, porque essa personagem que não quer ser mãe e que se mantém não mãe até o final, eu ainda não encontrei. Existem muitos livros já de literatura que eles questionam a questão da maternidade, mas aí são mulheres que já são mães, né, e que elas estão ali problematizando algumas questões, mas não é isso que eu estava procurando, né? Então, Vou dar um realmente... spoiler, viu, Paty? Estou escrevendo um. Hum, é. Você Estou está escrevendo escrevendo? um. É? Mas é autobiográfico? Não, é de ficção, Não? mas vai ter toques de autobiografia ali, né? Tá no Ah, forno, tá no forno. eu acho que tudo que a gente escreve é um pouquinho autobiográfico, né? Mesmo que seja uma ficção, Inclusive, agora de falar de compartilhar escritos e conhecimentos, enfim, eu terminei a compilação da pesquisa que eu fiz ano passado, da pesquisa Quero Não Ter, que eu fiz no meio do ano passado, né? Com o foco eram para as pessoas que já decidiram ou estão pensando em não ter filhos responderem, né? Tive 641 respostas, foi bem mais do que eu esperava, até porque eu ainda não tinha o canal, foi o início do meu canal. Isso. E eu terminei a compilação da pesquisa. Então, para quem quiser o acesso, né, aos resultados dessa pesquisa, pode entrar lá no nãonasciprasermãe.com e vai ter na página inicial um formuláriozinho lá para a pessoa colocar, se cadastrar para receber os resultados da pesquisa. Está bem interessante. Ah, que legal. Bem Então, em primeira legal. mão aí, recebendo a notícia, porque eu nem divulguei ainda, nem nas minhas páginas. Eu terminei de fazer isso agora há pouco. Legal. Eu quero ler um comentário aqui da Roseli. Brenda, minha prima, não tinha nem tempo de ir ao banheiro. E outra filha maior tinha que olhar para ela e ir ao banheiro. Porque a neném não parava de mexer nas coisas andando e correndo. Um perrengue o dia todo. Babá, creche, ó, a Paola Pizzuti. Babá, creche, escolinha. Numa capital, por exemplo, é caríssimo. Amo minha sobrinha, mas não quero ter uma criança minha, disse a Cica. Cica ou Cissa? Deve ser Cissa. Tamo junto, A tamo Ro- junto. Amo meu é, sobrinho, amo meu afilhado, mas eu não quero ter um meu. Roseli, aconselhei minha prima muito. Hoje ela tem 5 filhos. E fala pra mim, não aproveitei nada da vida. Claro que não, né, gente? Tá vivendo só pros outros. É, o pessoal que interagiu bastante. Deixa eu ver. Cissa. Fica com o coração na boca, com medo de acontecer algo ruim com a criança. É, gente, o mundo tá muito Aqui a louco, gente né? está falando mais das questões mais pesadas, assim, da maternidade, né? De tudo que tem que se abrir mão e tal. Mas por isso que é bom fazer esses comparativos. É que a gente já ouve tanto falar do lado bom, né? Da romantismo, ter contato com o lado bom para ver e procurar entender, e, enfim, se enfronhar no lado bom e no lado ruim para ver se realmente vai compensar ou se não vai compensar, né? Eu acho que o saber nunca é demais, né? O procurar o conhecimento, as experiências é o que vai ajudar a embasar uma decisão mais consciente, decisão mais firme, mais segura. Sim. E independente de qual for a decisão de vocês, gente, acho que a gente já pode ir aí se encaminhando para finalizar, né? Que a gente já passou aqui de 1 hora. Mulherada, então, reforçando, lembrem-se que vocês são uma laranja inteira, tá? Vocês não precisam de outra pessoa, de colocar mais pessoas na vida de vocês para vocês se sentirem completos. E isso vale para tudo. Então, assim, se encontrem primeiro, bastante autoconhecimento, bastante reflexão. Eu li uma coisa muito interessante hoje.
o relacionamento mais longo da sua vida vai ser consigo mesma. Então, assim, cuide de você com muito carinho e se conheça. Não viva para os outros. Viva para você, tá? O que você quer falar, Nili? Para finalizar. Aí, agradeço também o convite. Primeiro, agradecer o convite, né, de participar da live. Gosto muito das trocas que a gente... É importantíssimo a gente estar abordando isso, né? E quem quiser também pode entrar lá no canal do Não Nasci Pra Ser Mãe. Pode me mandar direct. Enfim, que a gente pode bater um papo também sobre essas questões. Isso aí. Quem ainda não segue Obrigadão, a gente, pela Niriane, presença, vai lá tá? vai lá no perfil dela e já segue ela também. Muito obrigada a você também, viu? Obrigada a todo mundo que esteve aqui pelo tempo de vocês. Adorei o papo, adorei as trocas aí, as meninas conversaram pra caramba aqui. A gente não consegue, infelizmente, ler tudo, né, enquanto vai falando. Eu não A sou Brena tá muito, dizendo ali, tira os comentários para tirar um print. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Desativar comentários. Vamos lá. Brena, tira aí o print para nós. Acho que Tirei. deu, né? Já Tirei. Tá bom? Então, tá. Então, boa noite para vocês. Nili, um beijo. Muito obrigada. Tchau. E até a Beijo, próxima. foi Semana uma que vem tem uma delícia. live sobre procedimentos legais para conseguir esterilização, tá, gente? Spoiler. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.